Minha gente, eu vou te contar uma coisa que ninguém quer ouvir depois dos 60. Sabe aquele número que o médico fala quando a gente faz o check-up completo? Expectativa de vida saudável. É verdade. A mulher brasileira vive em média até os 79, 80 anos. Parece muito tempo. Mas deixa eu te explicar algo que ninguém te ensina no banco quando você tira o extrato da aposentadoria. Você tem, em média, apenas 8 a 9 anos de vida realmente ativa e saudável depois dos 60. Apenas 8 ou 9 anos. Não é 20, não é 15, é menos de uma década. E você sabe o que eu fiz com minha década? Guardei, pourei em uma conta, criei uma senha mais forte para não mexer, rezava direitinho para não precisar tocar. Eu tô te falando porque ninguém me disse isso antes. E se tivesse me dito, talvez eu tivesse feito tudo diferente. Talvez eu tivesse olhado para o calendário e entendido que guardar sem viver não é um plano de futuro. É um plano para ficar arrependida quando o futuro ficar curto demais. Meu nome é Maria Helena. Tenho 75 anos. Moro em São Paulo há 50 anos, num apartamento que custou sangue para pagar. E vou te contar uma história que eu deveria ter escutado aos 25, quando comecei a trabalhar, porque tudo começou lá. Eu tinha 25 anos, roupa nova, sapato novo, consegui um emprego como supervisora administrativa em uma empresa pública. Não era glamour. Não era dinheiro fácil, era responsabilidade, muita responsabilidade. Eu vinha de uma família que tinha pouco, muito pouco. Meu pai vendia jornal na rua. Minha mãe costurava para fora, os dedos sempre furados de agulha. A gente sonhava com coisas simples. Uma casa própria, uma aposentadoria tranquila, poder ajudar os filhos quando crescessem. E quando consegui aquele emprego, senti que tinha ganhado na loteria. Finalmente estava do lado certo da moeda. Então, comecei a fazer o que toda mulher da minha geração foi ensinada a fazer: poupar, guardar cada centavo como se fosse o último. Eu realmente tinha medo de gastar. Cresci vendo minha mãe contar moeda de um por um, segurando uma moedinha como quem segura um tesouro. Então, quando finalmente tive um salário seguro que caía todo mês, aquele dinheiro que ela esperava para chegar, fiz o voto silencioso. Nunca vou passar por isso. Nunca vou deixar meus filhos passarem por isso. Nunca. Aos 25 anos, eu já estava pensando em aposentadoria. Já estava separando grana em um caderninho. Já estava sacrificando sem nem saber direito por quê. Os primeiros 10 anos foram fáceis, porque eu não sabia qual era o preço real que eu estava pagando. Ganhava um salário justo, contribuía para o INSS direitinho, pontual, mas também abri uma previdência privada. Um plano PGBL, pequeno no começo, simbólico quase, mas que crescia mês a mês, com a disciplina de quem não tem medo de gastar,
porque nunca gasta. Eu não tirava férias. Sabe por quê? Porque férias custava caro e aquele dinheiro podia aumentar a previdência. Minha irmã saía em turnê com amigas nos fins de semana. Eu ficava em casa, costurando cortina para ganhar um dinheirinho extra que também ia para a previdência. Meu marido, que em paz descanse, aceitava tudo com um sorriso cansado. Eu achava que era elogio. Aos 35 anos, tinha uma vida estruturada. Casa própria, paga parcela por parcela. 2 filhos criados com disciplina. Um marido trabalhador. Meu extrato do INSS crescendo. Meu PGBL crescendo. Um título de capitalização que eu tinha comprado. Quando as amigas pediam para sair para um restaurante chique, eu dizia que ia depois. Depois que eu me aposentar, eu dizia. Quando meu filho fez a primeira comunhão e toda a família se juntou para convidar para uma viagem ao litoral, avisei que não podia. Depois que eu me aposentar, a gente viaja muito mais. Minha mãe fez 70 anos e houve uma festa linda. Levei presentes para todos, mas não fiquei muito. Tinha que voltar. Tinha que estudar para um curso que aumentaria minha chance de promoção. Tudo era em nome do futuro. Aos 45 anos, eu era supervisora sênior. Tinha respeito na empresa. Tinha uma conta bancária que eu olhava com orgulho. Tinha um PGBL que passava de R$200 mil, uma quantidade que para mim significava nunca mais preciso me preocupar. Mas também tinha uma filha que se casou, e eu perdi o casamento porque tinha uma auditoria importante no trabalho. Tinha um filho que fez cursinho de artes plásticas, e eu não vi nenhuma apresentação dele. Tinha um marido que começava a falar que estava cansado. Tinha amigas que viajavam enquanto eu aplicava em Tesouro Direto e acompanhava os gráficos. Mas eu não sentia falta, ou fazia de conta que não sentia, porque sentir falta era sinal de erro. O caderno. Você quer que eu te fale do caderno de viagem? Eu comprei quando me aposentei aos 65. Lindo demais. Couro marrom genuíno, fechadura pequena, páginas em papel de qualidade que custa caro. Sabe aquele objeto que você compra quando finalmente acredita que aquele sonho vai se realizar? Era assim o caderno. Coloquei na gaveta da mesinha de cabeceira. Guardei bem guardado, para quando eu tivesse tempo, para depois. Só que depois demora. Depois de me aposentar, continuei vivendo como se ainda estivesse trabalhando. Mantive a rotina de acordar cedo, de economizar, de dizer não para convites. O INSS caía na conta. Tudo bem, mas aí eu pensava, e se viver mais? E se a inflação come minha aposentadoria? E se meus filhos precisarem? E o caderno continuava branco, página após página em branco, esperando histórias que não vinham. Aos 71 anos, aconteceu.
Não foi um ataque cardíaco dramático. Não foi um acidente de carro. Foi algo silencioso, mais traidor. Comecei a notar que os pés estavam dormentes. Aquela formiga que sente quando você senta errado. Mas era constante. De manhã, ao acordar, os dedos já estavam dormentes. E tinha coceira. Coceira estranha que não passava nem com hidratante, nem com nada. Fui no cardiologista. Não era cardíaco. Fui no ortopedista. Também não. Aí fui no clínico geral e ele olhou para mim com aquele olhar que a gente conhece. Colesterol alto, pressão descompensada e a diabetes. Diabetes tipo 2, bem instalada mesmo, com início de neuropatia periférica nos pés. O doutor explicou: os seus nervos nos pés já estão sofrendo dano. Se você continuar assim, pode perder a sensibilidade, pode ter úlcera, pode ficar imobilizada. Saí do consultório em choque. Não era o diagnóstico em si, era a forma como aquilo congelou algo dentro de mim. O médico tinha falado em limitações futuras. E de repente, aquele futuro que eu estava guardando dinheiro para viver tinha virado um futuro de incapacidade. Tudo aquilo que eu estava adiando, as viagens, os restaurantes, os passeios, subitamente parecia que ia ficar para nunca, nunca mesmo. Voltei de metrô para casa naquele dia. São Paulo, em um fim de tarde, estava quente, estava cheio. Mas eu não estava vendo nada disso. Estava olhando para os meus pés. Lembrei de uma amiga, Vera, que queria muito viajar para Lisboa. Marcou tudo. Descobriu que tinha câncer. Nunca foi. Morreu sem conhecer Lisboa. Cheguei em casa, os filhos já tinham saído. Fiquei sozinha. Levantei e fui para o quarto. Abri a gaveta da mesinha bem devagarzinho, como se aquele caderno fosse frágil demais. E peguei. Peguei o caderno de viagem com a fita marcadora que eu tinha colocado. Abri na primeira página, branca, completamente branca. Aí abri mais umas 10 páginas, tudo branco, nada preenchido, nenhuma história, nenhuma foto, nenhuma memória. E aí eu chorei. Mas não era choro de frustração, era choro de entendimento, era choro de perceber que eu tinha conseguido fazer exatamente o que não queria. Virei minha mãe contando cada centavo, só que com mais dinheiro no banco. Foi naquele momento que tudo mudou, porque aquele choro era de todas as mulheres que sacrificaram juventude por segurança que nunca vem. Era de todas as vezes que alguém me perguntou: o que você quer de presente? E eu não soube responder. Porque tinha esquecido de querer coisas para mim mesma. Então fiz algo que até agora parece simples demais
para ser verdade. Eu separei um dinheiro, uma quantia mensal, e decidi que aquele dinheiro só poderia ser usado para uma coisa: para viver hoje. Eu chamei de fundo de vida. Todo mês eu separo uma quantia. No começo era R$ 300, depois ficou 400, agora é 500. Não é muito, mas é uma quantia que existe só para isso, para ser gasta em algo que melhore minha vida no presente. Não para economizar, para gastar e acabou. A primeira coisa que fiz foi me inscrever em aulas de hidroginástica. Sempre quis fazer, sempre achei caro. R$ 150 por mês. Parecia uma quantidade impossível de desperdiçar, mas fiz. Sabe o que isso significou? Significa que minhas articulações ficam mais fortes. Significa que eu acordo sem dor. Significa que converso com outras mulheres enquanto a gente sai da piscina molhada, rindo como se tivéssemos 30 anos. Significa que meu diabetes está melhor controlado. Significa que aqueles pés dormentes começaram a acordar de novo. R$ 150 comprou minha qualidade de vida volta. Depois fiz outra coisa. Eu e minha filha mais nova, a Beatriz, marcamos uma viagem para Gramado. Só nós duas. 3 dias de hotel, carro alugado, chocolate quente no frio. R$ 2.000 inteiros. A gente entrou em um restaurante que serve fondue suíço. A Beatriz pediu um vinho que custava R$ 45 a taça. R$ 45 em um copo de vinho. Eu levantei a sobrancelha, mas não falei nada. Lembrei do caderno vazio. Por que aquele vinho quente, naquele frio de Gramado, rindo porque minha filha tinha feito uma piada boba? Aquilo não tinha preço. Aquilo era pura vida. A gente tirou uma foto. Colei no caderno e escrevi embaixo: valeu cada centavo. Aí mudou a forma como eu penso em dinheiro. De verdade mesmo mudou. Porque todo o meu dinheiro era de 2 cores. Tinha a cor de nunca posso tocar, a aposentadoria para emergência, a previdência para quando ficar muito velhinha, o tesouro direto, que era intocável. E tinha a cor de preciso economizar para viver melhor depois, que era tudo mais, porque depois era sempre maior do que agora. Depois era quando os filhos estariam bem. Depois era quando o dólar cairia. O depois é infinito, mas o agora é finito. E ninguém te fala isso, porque falar disso é tomar a responsabilidade de fazer você perceber que está desperdiçando seu presente. Então, o hábito que finalmente desenvolvi aos 75 anos é esse:
é o fundo de vida. É a prática de separar dinheiro, podia ser R$ 50, e aquela grana existe só para ser gasta em algo que te deixe viva hoje. Pode ser aula de dança que você sempre quis. Pode ser aquele restaurante que você passa na frente e pensa: ah, deve ser caro. Pode ser um café caro em um lugar bonito. Pode ser um livro. Pode ser chamar uma amiga para o cinema. Pode ser um corte de cabelo em um salão chique. Pode ser visita a um museu. Pode ser qualquer coisa que te tira do automático, que te faz sentir viva agora. E não é irresponsabilidade, porque ainda tenho meu INSS, ainda tenho minha previdência, ainda tenho um pé de meia. Estou dizendo que esse dinheiro merece ser gasto em você, enquanto você ainda pode gozar dele, enquanto seus pés sentem o chão, enquanto você consegue rir da própria vida. Porque aqui está a verdade. Você tem 8, 9 anos de vida realmente boa, enquanto tudo funciona, enquanto consegue andar, conversar, comer, aproveitar. Depois pode vir incapacidade, pode vir doença. Aquele dinheiro que estava guardando pode ir tudo para médico, para remédio. Se você chegar naquele ponto, tendo passado esses 8 anos com medo de gastar, aí sim você fica arrependida. Meu caderno de viagem já tem mais de uma página agora. Tem a foto de Gramado. Tem o recibo de um show de música clássica que fui. Tem uma foto da piscina onde abraço uma amiga que fiz ali. Tem um ticket de um restaurante português que descobri. Tem anotações. Tentei coxinha de camarão. Custou R$ 20. Melhor coisa que comi esse mês. Fiz amizade com mulher que tem 82 anos e dança forró toda sexta. Porque quando você começa a viver no presente, outras pessoas começam a viver com você. Meus filhos veem que estou feliz, realmente feliz, não aquele sorriso de está tudo bem que eu fazia antes. Meus netos me chamam para coisas. Avó, quer vir comigo? E eu digo sim. E em vez de estar calculando o custo, estou presente, estou ali, estou realmente com eles. Meu marido, que em paz descanse, ele tinha razão quando chamava de formiga. Eu era uma formiga que carregava migalha cada dia. E aquilo que toda a sociedade financeira te vende como erro, gastar em você mesma, é exatamente o que ninguém te ensina que é verdade. É o único hábito rico que ninguém te ensina depois dos 60, porque é simples demais, é verdade demais, é inconveniente demais para quem quer vender você um fundo de investimento. Você está aqui, viva, com saúde, com dinheiro que custou suor para ganhar. E você tem 8 anos, 9 se tiver sorte. 8 ou 9 anos em que você está realmente bem. Separa aquele dinheiro. Não importa se é R$ 50, R$ 100, seja qual for.
separa e gasta. Gasta em você, gasta em viver, gasta em algo que te deixe viva de verdade. Porque quando você tiver 75 anos, se chegar até lá, você não vai olhar para sua conta bancária e ficar feliz. Você vai abrir aquele caderno de memória e vai querer estar cheio. Vai querer ler histórias, vai querer ver fotos, vai querer lembrar da vida que realmente viveu, não da vida que economizou para depois. Meu caderno ainda tem páginas em branco, muitas ainda, mas agora cada página que preencho, aquela formiga dentro de mim finalmente sorri. Porque finalmente entendi. Riqueza de verdade é acordar e ter vontade de viver o dia. É ter memória que prova que você esteve aqui. É ter uma filha que entra na sua casa e vê você feliz, realmente feliz. Riqueza é isso. Riqueza não é um número na conta bancária. Riqueza é tudo que você consegue viver com aquele dinheiro enquanto ainda está viva.